Se tem uma pessoa no Brasil que acordou hoje não muito feliz com o Natal, extremamente preocupado, é o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes deve estar indignado, revoltado, afinal de contas ele foi enaltecido, elogiado, celebrado pelo sistema. Fala aí, pessoal. Prestem atenção no que o Gustavo Gayer revelou, porque isso é muito grave. Não é fofoca, não é exagero de internet. São fatos, contradições e perguntas que ninguém estava tendo coragem de fazer. O que ele mostra ajuda a entender por que, de repente, a imprensa mudou o tom e por que esse assunto explodiu de vez. Assiste com calma, reflete e tira suas próprias conclusões, porque o que está em jogo aqui é coisa séria demais para ser ignorada. Se tem uma pessoa no Brasil que acordou hoje não muito feliz com o Natal, extremamente preocupado, é o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes deve estar indignado, revoltado, afinal de contas ele foi enaltecido, elogiado, celebrado pelo sistema durante os últimos 6 anos e agora é descartado escancaradamente, à luz do dia. O sistema sentiu o cheiro de sangue e quando o sistema torna alguém alvo, essa pessoa simplesmente não consegue sobreviver. Bom, vamos lá. Aconteceu algo ontem à noite que, sinceramente, nós não esperávamos que pudesse acontecer tão cedo. O Jornal Nacional fala do assunto do Alexandre de Moraes e deixa claro que o Alexandre de Moraes agiu de forma não tanto republicana. É a primeira vez desde 2019, quando todas essa perseguição, censura, inquéritos ilegais começaram, é a primeira vez que o Jornal Nacional, e ali a cereja do bolo da imprensa, coloca o Alexandre de Moraes como alvo de suspeitas. Vamos lá. Alexandre de Moraes soltou ontem 2 notas. 2. Nunca... A prova de que algo abalou completamente é o fato de ter soltado uma nota à tarde e depois às 11 horas da noite, onde ele fala que as reuniões com o Banco Central foi para resolver questões da Magnitsky. Mas vamos lá, antes de mostrar o vídeo do Jornal Nacional. Após reuniões com Moraes, Banco Central negou a assessoria sobre a Lei Magnitsky. O Banco Central alegou que eles nem sequer poderiam falar sobre a Lei Magnitsky com Alexandre de Moraes, porque isso não estava dentro do escopo do Banco Central. Ou seja, o Banco Central só emite um documento falando que não foi debatido Magnitsky, nem poderíamos debater. No papel, reuniões do Banco Central com banqueiros ocorreram só em agosto. E aí vem a questão da data das agendas que o Moraes alega que foram as agendas feitas com o Banco Central, que também não bate com a narrativa deles. E também tem reuniões de Moraes com Galípolo, não constam na agenda do STF, nem na agenda do Banco Central, nem na agenda dos executivos. É assim, foi uma reunião imaginária. Ele fala que teve essas reuniões nas notas, na nota oficial, nas 2, né? Mas essas reuniões não constam nos documentos, na agenda oficial dessas entidades. E aqui, Moraes mudou nota sobre reunião e errou data. Galípolo não registrou na agenda, veja inconsistências. Então foram várias inconsistências que aconteceram. Agora, vamos para a parte aqui, ó. Moraes chegou a ligar 6 vezes para Galípolo num dia para tratar da venda do Banco Master ao BRB. Isso aqui saiu no Estadão. Isso aqui que você vai assistir agora é o Jornal Nacional. É o jornal mais assistido no Brasil, que nunca falou um A contra Alexandre de Moraes, mas agora que já prenderam Bolsonaro, agora que já prenderam o núcleo do Bolsonaro e centenas de pessoas inocentes, começou. Segundo reportagem do jornal O Globo, publicada ontem, Moraes entrou em contato com o presidente do BC para discutir a venda do Banco Master ao Banco de Brasília, o BRB. A reportagem informa que Moraes procurou Galípolo ao menos 4 vezes, por ligações telefônicas e presencialmente. O Banco Central barrou a venda do banco em setembro. Segundo as investigações da Polícia Federal, entre outras irregularidades, o Master fraudou papéis vendidos ao BRB com conhecimento do banco, que é público. A PF estima a fraude em 12 bilhões de reais. Ainda de acordo com o jornal O Globo, a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, tem um contrato de prestação de serviços com o Banco Master, que previa o pagamento de 3.600.000 reais mensais durante 3 anos, a partir de janeiro de 2024. Aqui, eles acabam de jogar Alexandre de Moraes na fogueira. Aqui largaram a mão completamente. O que renderia 129 milhões de reais no total. As notas de Moraes e do BC não mencionam as ligações telefônicas sobre o Master informadas pelo Globo.
Presta atenção, eles acabam de informar que as notas não falam do que eles estão sendo acusados. Eu nunca vi o Jornal Nacional fazer isso, mas calma. Aqui é a Band. Escuta isso aqui. Qual seria a reação do ministro Alexandre de Moraes se ele soubesse que a mulher do presidente da República, a mulher do presidente do Senado, a mulher do presidente da Câmara, se ele soubesse que uma delas assinou um contrato com o Banco Master para receber 129 milhões de reais em parcelas mensais de 3 milhões e 600 mil. E se depois saísse a notícia de que o marido poderoso procurou o presidente do Banco Central meses antes da liquidação do Master. Se esse caso caísse nas mãos dele, será que o ministro mandaria investigar usando o rigor que fez a fama dele, retendo passaporte, eventualmente mandando colocar tornozeleira eletrônica, ou adotaria o novo comportamento passivo que adotou agora, comportamento que se estende ao Supremo depois que vazou que a mulher do contrato é a dele e que a visita ao Banco Central foi ele quem fez? Alexandre de Moraes mandou fazer busca e apreensão nos maiores empresários do Brasil por causa de um joinha num grupo do WhatsApp. O que o Alexandre de Moraes faria se soubesse que uma esposa de um juiz estava trabalhando em prol de um banco que fraudou bilhões usando um outro juiz? Cara, imagine o que ele faria, mas nesse caso... Alexandre de Moraes... Agora vamos lá, CNN. Gente, é impressionante. O Alexandre de Moraes virou notícia em todos os lugares da imprensa ontem. Soltou 2 notas hoje para tentar explicar o que ele achava que devia tentar explicar sobre a acusação de que procurou o presidente do Banco Central para tratar de assuntos do Banco Master, cliente do escritório da mulher dele. As 2 notas ainda deixam dúvidas. Por exemplo, houve de fato um contrato de 129 milhões de reais entre o escritório da mulher de Moraes e o Banco Master? Qual que é o objeto desse contrato? Houve algum serviço prestado? Se sim, qual? E principalmente, por que um valor tão elevado e absurdamente fora dos preços cobrados no mercado de advogados? Pelo rigor com que trata os seus casos, fosse Moraes o relator neste episódio, é de se imaginar que já teria peticionado o escritório e o banco para que prestassem logo informações. Ou mesmo peticionado à OAB e à Procuradoria-Geral da República, ambos mudos até agora, para se manifestarem sobre o caso. Mas nada disso aconteceu, pelo menos até agora. Só 2 notas falando o que ele achava que tinha que falar, mas as dúvidas seguem. Eu nunca tinha visto toda a imprensa nacional batendo no Moraes simultaneamente. Isso é um sintoma. É o sistema percebendo que está na hora de desfazer um dragão que eles criaram, um Frankenstein, um ser incontrolável. E para acalmar o Brasil, eles entenderam, a gente vai ter que entregar esse cara. Eles, na minha opinião, eles estão semeando ali o plantio de um impeachment no futuro. Porque não tem explicação. Toda Globo, Band, eu não sei o SBT, né? O SBT estava com eles dias para trás. Globo, Band, CNN, tá todo mundo. O Estadão, a Folha de São Paulo, os editoriais, todos se voltaram contra ele. Ele deve estar revoltado porque ele foi tão celebrado, ele foi tão elogiado ao longo de tanto tempo e de repente está sendo descartado como se não valesse nada. É muita ingratidão. Moraes fez tudo o que vocês queriam que ele fizesse durante 6 anos e agora jogam ele na lata de lixo como se não valesse nada. O sistema é muito ingrato, isso que dá a confiar no sistema. Vou te falar, hoje esse deve ser um dos piores natais na vida do Moraes. Chega quase a dar dó, cara. Porque assim, o cara tava na crista da onda, ele achava que tava intocável e de repente, tô vendo aqui, ó, todo mundo batendo. Eu tô aqui no Globo agora, é só batendo no Moraes. Código de conduta urgente, o ministro do novo clero. Eu tô impressionado. Como que eles descartaram uma pessoa assim tão rapidamente? Vou falar aqui com muita calma, como um brasileiro simples, que não é especialista em política, não é jurista, não é dono da verdade, mas que acompanha as notícias e tenta entender o que está acontecendo no nosso país. O que a gente viu nos últimos dias em relação ao ministro Alexandre de Moraes chama a atenção não por boatos de internet, mas porque, pela primeira vez em muitos anos, a grande imprensa resolveu fazer perguntas. E quando quem sempre protegeu começa a questionar, é sinal de que algo mudou. Jornal Nacional, Globo, Band, CNN, Estadão, Folha,
Todos praticamente ao mesmo tempo, levantando dúvidas. Isso nunca tinha acontecido antes. Outro ponto que causa estranheza é o comportamento do próprio ministro. 2 notas oficiais no mesmo dia, uma à tarde e outra quase à meia-noite. Quem está tranquilo não corre para explicar 2 vezes. Não estou dizendo que isso prova culpa, mas mostra desconforto, mostra que algo fugiu do controle. Alexandre de Moraes sempre foi alguém que exigiu explicações imediatas de todo mundo. Agora, quando as perguntas são dirigidas a ele, a situação muda. A questão das reuniões com o Banco Central é ainda mais preocupante. De um lado, Moraes afirma que houve encontros e conversas. Do outro, o Banco Central diz oficialmente que não tratou desses assuntos e que, inclusive, nem poderia tratar, porque isso não fazia parte de suas atribuições. As datas não batem, as agendas não aparecem, as reuniões não constam em lugar nenhum. Como cidadão comum, eu pergunto, se foi tudo correto, por que não está documentado como manda o protocolo? Transparência nunca deveria ser um problema, principalmente para quem sempre cobrou o rigor máximo dos outros. E aí entra o ponto mais delicado de todos, que é o possível conflito de interesses envolvendo o Banco Master. Reportagens afirmam que a esposa do ministro teria um contrato milionário com esse banco, enquanto Alexandre de Moraes teria feito contatos com o presidente do Banco Central sobre assuntos relacionados a ele. Aqui não se trata de acusar, mas de usar o mesmo critério que já foi usado contra tantos brasileiros. Se fosse qualquer outro cidadão, será que não haveria investigação imediata? Será que não haveria busca e apreensão, bloqueio de contas, exposição pública? A pergunta é simples e legítima. O que também chama a atenção é o silêncio das instituições. OAB calada, PGR calada, Supremo calado. Em outros casos, as respostas foram rápidas, duras e cheias de rigor. Agora, tudo parece andar em câmera lenta. Para quem acredita em igualdade perante a lei, isso incomoda. E talvez a reflexão mais profunda seja essa. O próprio sistema parece estar descartando alguém que ele mesmo criou e exaltou durante anos. Alexandre de Moraes foi tratado como herói, como intocável, como símbolo de força. Agora, de repente, é colocado na fogueira. Isso mostra algo que muita gente da direita sempre alertou. O sistema não tem lealdade, só interesse. Enquanto serve, é protegido. Quando deixa de servir, é abandonado. Não falo isso com alegria, nem com desejo de vingança. Pelo contrário, chega até a dar uma certa tristeza. Mas isso precisa servir de alerta para todos nós. Poder demais concentrado nas mãos de poucos sempre termina mal. Hoje é um ministro, amanhã pode ser qualquer cidadão comum. O Brasil precisa de instituições fortes, sim, mas também limitadas, fiscalizadas e responsáveis. E precisa, acima de tudo, de um povo atento, que não idolatre pessoas, mas defenda princípios. Que Deus tenha misericórdia do nosso país, porque quando o próprio sistema começa a se devorar, é sinal de que algo está muito errado.